Ao comentarmos a concepção e o modelo de trabalho de grupos do Carl Rogers e seu grupo de colaboradores, né, é importante que se diga que o Carl Rogers e o seu grupo de colaboradores, né, fizeram inovações em termos de trabalho com grupos, né, de ampla aplicação, né, não só na clínica psicológica, como na educação, né, como na psicologia social, né, como na mediação para a resolução de conflitos, né, em todas as áreas nas quais se aplica o trabalho com grupo, né, que é muito difícil falar de trabalhos com grupo hoje em dia sem considerar as inovações que o Carl Rogers e seu grupo de colaboradores fizeram a partir, principalmente, de 1974. É preciso que se diga, né, que o modelo dos grupos de encontro, né, é um modelo anterior de trabalho com Carl Rogers, de trabalho de grupos do Carl Rogers, né? A partir de 1974, se desenvolveu todo um modelo de trabalho com grupos, né, numa base eminentemente experimental, no sentido fenomenológico existencial, né, que desenvolveu toda uma singularidade, toda uma originalidade do modelo de trabalho com grupos, que ele já não pode mais ser definido como o modelo dos grupos de encontro. O modelo dos grupos de encontro é de uma fase anterior a 1974. E nós poderíamos dizer assim, a partir de 1974, o Rogers desenvolve, além, né, ou para além dos grupos de encontro, né, um modelo de grupo vivencial, né, que significa uma radicalização fenomenológico-existencial da abordagem rogeriana no trabalho com grupos, né? Radicalização é essa que vai sofrer, né? Que vai produzir um efeito importante na terapia individual, nos trabalhos individuais, né? De um modo tal que há toda uma radicalização fenomenológico-existencial em toda a abordagem, em todos os trabalhos com a abordagem do Carl Rogers, né? A partir do desenvolvimento do modelo de trabalho com grupos, né? É interessante, né, a gente observar que a partir de então, a partir de 1974, né, há uma ampliação, né, das dimensões do grupo, né, quer seja em seu número de participantes, né, os grupos que inicialmente contavam com 6, 10, 12 participantes, né, vão ampliando-se progressivamente até atingirem dimensões de grupos com 20 participantes, com 30 participantes, com 40 participantes, com 60 participantes, com 100 participantes, com 200 participantes, né? Se chegou a fazer um grupo experimental com 2.000 participantes, utilizando o modelo rogeriano, na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, em 1980. Né? Então, vai havendo uma aplicação do grupo, né, em grupos cada vez maiores. Né? Vão sendo possíveis grupos cada vez maiores, desde grupos de pequena escala, de 4, 5, 6 participantes, até grupos com 20, 30, 40, 100, 200 participantes. Né? No outro sentido, há uma ampliação do tempo de duração do grupo. Né? Uma ampliação do tempo de duração do grupo, né, que torna possível, né, que os grupos sejam grupos residenciais, né, e de duração comumente de um final de semana. Né? Os grupos que originalmente tinham 2 horas de duração, né,
vão ampliando o seu tempo de duração, passando a ser grupo de 4 horas, grupo de 8 horas, né? Grupos de 12 horas, né? 16 horas, um final de semana inteiro, né? Residenciais ou não residenciais, né? Até grupos com uma semana de duração, grupos com 10 dias de duração, grupos de 15 dias com duração, né? Tal era a disposição experimental, fenomenológico existencial do Rogers e de sua equipe, né? E eram as próprias demandas da experimentação, né? Do tipo de trabalho que se desenvolvia, que solicitava, né? A possibilitação de uma ampliação do grupo, tanto em termos de quantidade de participantes, como em termos de tempo de duração do grupo, né? E essas foram, né, modificações extremamente importantes, né, produzidas por essa perspectiva experimental, né, do Rogers com os trabalhos de grupo, né? Mas nós podemos dizer assim, apesar dessas modificações serem extremamente importantes, né, ela não é o crucial em termos das mudanças produzidas pelo modelo, né, de concepção e de método do trabalho do grupo do Carl Rogers, né? Porque, principalmente, né, as principais consequências dessa experimentação, elas vão residir na própria concepção do grupo e na própria concepção do facilitador, né? E na própria concepção do método do facilitador, né? E a concepção do facilitador do seu papel no interior do processo, no interior do grupo, né? Isso porque, fundamentalmente, né, as grandes mudanças que o Carl Rogers e sua equipe operam, né, no modelo de trabalho com grupos é exatamente em termos da epistemologia e da ontologia da concepção do grupo e da concepção da metodologia do grupo e da concepção da identidade, a própria identidade do que ele veio depois a chamar de facilitador do grupo, né? Em termos ontológicos e epistemológicos, né, é importante que se diga, né, essas mudanças assentam-se de um modo cada vez mais consistente sobre uma perspectiva experimental no sentido fenomenológico existencial, né? No sentido fenomenológico existencial, né, o Rogers assumiu uma perspectiva de experimentação com o grupo e aprendeu progressivamente com essa experimentação, né? Tanto em termos da aprendizagem fenomenológico-existencial, né, com os grupos que ele então desenvolvia, como em termos de uma solidificação da consistência da base ontológica fenomenológico-existencial do seu modelo de trabalho com grupos e do modelo de sua metodologia de trabalho com grupos, né? E aí é importante observar, né, que, de um modo geral, né, a gente fala pouco em termos de fenomenologia grupal, em particular no sentido imediato do termo, né, do processo de interação entre as pessoas no ambiente grupal, né? De um modo geral, a fenomenologia pressupõe uma fenomenologia da individualidade, né? Exceto que enquanto ser com ou ser no mundo, mas sempre na perspectiva de uma individualidade, né? Os trabalhos do Rogers e de sua equipe com grupos vieram a enfatizar todo o processo da fenomenologia grupal, ou todo o processo grupal enquanto
fenomenologia enquanto fenomenológico existencial, né? Rogers radicaliza, né, uma compreensão do grupo, uma concepção do grupo, uma concepção da metodologia e do papel do facilitador a partir de uma perspectiva fenomenológica, né? E com isso ele chega, né, à constatação de que ainda que ele enfatizasse de um modo importante a perspectiva da compreensão em termos individuais, né? O que significa dizer que ele enfatizasse uma perspectiva fenomenológica na interação, né, interindividual, né, e que ele vinha chamar de empatia, de interação empática, centrada fundamentalmente no modo maior de cognição da fenomenologia, que é a compreensão, né? O Rogers é obrigado a concluir que, além de uma fenomenologia pessoal, individual, existe toda uma fenomenologia grupal. O processo grupal é eminentemente um processo fenomenológico existencial. Existe uma fenomenologia existencial grupal, que faz com que, né, a concepção do grupo, né, a concepção da metodologia de trabalho com grupos não possa mais ignorar a própria fenomenologia grupal enquanto processo grupal, enquanto processo fenomenológico existencial grupal, né? E ainda que permaneça extremamente importante, né, ou básico, a consideração compreensiva, né, pela dialógica entre os indivíduos e a dialógica de relação entre o facilitador e os indivíduos, né, o grupo, né, os participantes do grupo, o facilitador, não mais se remetem simplesmente a relações interindividuais, mas participam e remetem-se especificamente a um processo grupal enquanto processo fenomenológico existencial. E a arte do facilitador, em grande parte, se direciona à sua participação nesse processo grupal fenomenológico existencial, né? Nesse sentido, é importante, né, registrar a coerência e a consistência que permitem ao Carl Rogers chegar a essa radicalização fenomenológica existencial enquanto concepção e enquanto metodologia de trabalho com grupos, né? Desde os seus tempos, né, do trabalho meramente individual, né, que a postura do Carl Rogers é uma postura de privilégio do fenomenológico existencial. Ou seja, é uma postura de privilégio ontologicamente, epistemologicamente, de privilegiamento da empatia, da chamada compreensão empática, né? É uma postura, é uma perspectiva de privilegiamento da implicação e da compreensão enquanto vivência fenomenológica existencial, né? Que significa, de um modo muito particular, uma recusa enquanto metodologia à explicação. O Rogers não interessa na relação interindividual, né, um recurso à explicação como um recurso metodológico, porque todo ele está envolvido na perspectiva da implicação e da compreensão fenomenológica existencial, né, no privilégio da implicação fenomenológica existencial, né, na dialógica da relação interindividual.
E essa perspectiva chega até o grupo, né? E, num certo momento, a evolução do modelo rogeriano de concepção e de facilitação do trabalho com grupos, né, adotará a mesma perspectiva. Ou seja, uma recusa radical à explicação. Uma recusa radical ao teorético. Uma recusa radical ao poder do profissional enquanto subjetividade. Uma recusa radical a tratar o grupo como objeto. Essa é uma característica fundamental. O grupo, para o profissional, né, enquanto grupo fenomenológico existencial, né, enquanto grupo que privilegia o modo pré-reflexivo e preconceitual de nós sermos, né, o grupo não é, para o profissional, o grupo não é, para o facilitador, um objeto. Porque o modo privilegiado de ser no grupo, enquanto metodologia fenomenológico-existencial, é o modo de sermos da ação. Né? A ação, enquanto constituição e desdobramento do processo grupal, e a ação da vivência do próprio facilitador no âmbito do processo de constituição e desdobramento da vivência grupal. De um modo tal que o grupo não é tratado teoricamente, mas fenomenológico, existencial, vivencialmente. Né? E o grupo não é tratado reflexivamente. Né? O grupo não é tratado como um objeto, ou no âmbito da dicotomia sujeito e objeto, mas é tratado eminentemente, né, e de um modo privilegiado no âmbito da dialógica da ação. Né? E por essa via, o Rogers vai descobrindo, né, aspectos extremamente importantes de um modelo fenomenológico existencial de trabalho com grupos, né, de concepção do grupo e de facilitação do processo grupal. Né? E ele vai descobrir, inevitavelmente, né, que, ainda que o grupo passe por momentos reflexivos, por momentos teoréticos, por momento de privilégio teorético e do conceitual, né, se nós não reforçamos os aspectos do modo conceitual de nós sermos, do modo reflexivo de nós sermos, né, vigora no grupo, né, todas as intensidades, toda a intencionalidade de uma vivência coletiva fenomenológico-existencial, né, que, enquanto tal, é eminentemente da ordem da ação, da atualização, né, do fenomenológico existencial atualizativo. Né? Então, o Rogers entendeu, o Rogers descobriu, o Rogers desenvolveu metodologia para lidar com o fato de que o grupo eventualmente é reflexivo. O que significa dizer, o processo grupal, eventualmente, ele passa por momentos teoréticos. Né? Eventualmente, o processo grupal passa por momentos comportamentais. Né? Mas desde que o teorético e o comportamental, né? Desde que o reflexivo, né, e o conceitual, o que quer dizer o técnico, o pragmático, né, não são enfatizados, o grupo evolui para um modo fenomenológico existencial de funcionamento, que é um modo fenomenológico existencial eminentemente ativo.
Então, o grande papel do facilitador é exatamente deixar de reforçar os aspectos reflexivos, né, teoréticos, comportamentais, técnicos, né, e privilegiar a intencionalidade da vivência fenomenológica existencial, da dialógica, da ação enquanto processo grupal eminentemente ontológico. Esses momentos de vivência grupal fenomenológico existencial, né, são extremamente importantes e são extremamente fortes em termos de permitir os processos de atualização, não só do grupo enquanto sistema maior, mas processos de atualização, de devir, extremamente importante, como a própria experiência dos participantes no âmbito do processo grupal. Então, a gente poderia dizer, né, o Carl Rogers assume, né, uma recusa sistemática à explicação, ao modo reflexivo, ao modo conceitual, ao modo teorético e comportamental de sermos, para enfatizar e privilegiar o modo de sermos da ação enquanto processo grupal. Né? E, no âmbito desse privilegiamento, né, a vivência do facilitador enquanto constituinte fenomenológico existencial desses momentos de vivência ontológica da ação enquanto processo grupal. Né? Tal modelo de concepção, né, e de metodologia de trabalho com grupos, e tal concepção, autoconcepção do facilitador no âmbito do processo grupal é extremamente rico, ainda que não seja suficientemente conhecido, né? E que não seja suficientemente aplicado, né? Ainda que seja conhecido, né? E que já hajam experimentações importantes, né, em termos do desenvolvimento desse tipo de metodologia de concepção e de metodologia dos grupos e do trabalho com grupos. Né? Nesse sentido, a gente pode dizer, né, que a concepção e a metodologia do trabalho com grupos da abordagem rogeriana privilegia o grupo como ação, o processo do grupo como ação fenomenológica existencial, como dialógica fenomenológica existencial da ação enquanto processo grupal. Não é? O que quer dizer que, ao participar do processo grupal, da dialógica, da fenomenologia grupal, da ação, enquanto processo grupal, o facilitador não trata o grupo como um objeto, mas ele é partícipe da ação grupal enquanto processo grupal. E essa participação do facilitador na dialógica fenomenológica existencial do processo grupal, né, permite que ele possa, no âmbito desse processo, desdobrar a sua arte e a arte de sua participação como facilitador do processo grupal. Né? Essas são grandes novidades, né, que a experimentação do Carl Rogers, do modelo de concepção e de metodologia fenomenológica existencial e dialógica do trabalho com grupos, traz para os trabalhos com grupo e para a facilitação dos trabalhos com grupo. Em seguida, nós comentaremos outros aspectos desse modelo fenomenológico existencial e dialógico do Carl Rogers de concepção
e de facilitação de grupos, enquanto metodologia ontológica, fenomenológica, existencial e dialógica, compreensiva, empática, implicativa, gestaltificativa, de trabalho com grupos.